Olá, crianças! Vamos para a nossa aula de redação e produção textual de hoje, sexta-feira, 10/7. Vamos trabalhar texto narrativo. Lembram que são texto narrativo? A gente vem trabalhando nesses tipos de texto, juntamente com o tema contos, certo? Os textos narrativos podem ser de diversos tipos. O que são? Mas primeiro a gente tem que ver, gente, que lembrar o que são gêneros textuais. Afinal de contas, a gente passa o ano todinho trabalhando essa questão em português e na aula de redação, né? Mas de vez em quando fala assim, gêneros textuais, vocês esquecem o que são isso. Tá falando de que mesmo isso, professor? Gênero é um conceito geral que engloba textos com características comuns em relação à linguagem, ao conteúdo e à estrutura. Então, são diversos tipos de textos diferentes em suas características. Por exemplo, a fábula e o conto, eles têm suas diferenças, né? A gente vai ver depois isso aí. Os contos de fadas, os contos de mistérios, os contos de encantamento, utilizados em determinadas situações comunicacionais orais e escritas. Tipos textuais. Tem a descrição, que vai estar relacionada às características, e as listas, quando eu quero descrever alguma coisa, né? Narração, tem o relato real ou fictício e a presença de um enredo, de uma história em torno de alguma coisa. A exposição, texto expositivo, a gente vai trabalhar mais essa questão lá no 5º ano, viu? Expõe ideias, explica, avalia e reflete. A argumentação é quando você pode dar a sua opinião naquele determinado tipo de texto, tem a opinião do autor. Injunção é instrução, determina a ação do outro. Isso aqui a gente não vai ver agora, esses dois aqui, viu, gente? Dialogal materializa o intercâmbio entre personagens, ou seja, a conversa, o diálogo entre as personagens. Agora a gente vai falar especificamente, que é o que interessa para a gente na aula de hoje, do texto narrativo. O que é isso? É onde a ação é o conjunto de acontecimentos que tem lugar ao longo da narração. Uma narrativa geralmente tem 3 partes essenciais, ou seja, se é essencial não pode faltar, gente, num texto narrativo. Introdução, que é a situação inicial, o desenvolvimento, né? O que vai acontecer ali, e a conclusão, como é que vai terminar determinada história. Estrutura de uma narrativa, situação inicial ou introdução. Descreve o que vai acontecer aqui no início do texto narrativo. Vai descrever os personagens e os locais, né, da narrativa. Apresenta também um problema que irá alterar a rotina ou a vida habitual das personagens ou da personagem. O desenvolvimento são os acontecimentos ou peripécias da história. O conjunto desses acontecimentos é a intriga, é tipo um problema, né, que tem que ser resolvido. Conclusão, desfecho, desenlace é a mesma coisa, é o final. Resolução do problema que deu origem à intriga. Como é que vai terminar o seu texto? E tem que ser coerente com a situação inicial e com o desenvolvimento, certo? Os elementos da narrativa, presta atenção. Por que tem esse 1, 2, 3, 4, 6 pentes aqui, tia? Vamos lá saber por quê, né? Os elementos da narrativa são o pente, personagem, P, espaço, E, narrador, N, tempo, T e enredo, E. Forma a palavra pente. Então, você pode até fixar isso aqui como um lembretezinho, né? Personagem, espaço, narrador, tempo e enredo. São os elementos da narrativa, certo? Aqui eu tenho um pequeno texto narrativo. Eu vou ler para vocês. O pesadelo é o título. Nenhum texto pode vir sem essa parte aqui, gente, sem o título, viu? Júlio César fugia trêmulo e assustado. Pudera, em seu encalço estava um bando de índios. O menino corria desabaladamente por extensa planície coberta de capim ralo, capim bem baixinho, né? Onde a vista alcançava até o horizonte. Nem uma árvore havia, nem moitas ou cavernas em que pudesse esconder-se.
Os índios eram muitos, talvez 20, todos armados de arco e flecha, e vinham ligeiros como um pé de vento, bem rápidos. Apavorado, ele corria cada vez mais depressa, ao mesmo tempo que sentia a aproximação de seus perseguidores. Súbito, ouviu o zumbido de uma flecha e viu-a passar a pouca distância. Rápido, atirou-se ao chão e começou a gritar. O susto, porém, deixou-o quase sem voz. Apenas um débil gemido lhe saiu dos lábios, mas foi suficiente para despertá-lo. Graças a Deus, pensou, voltando-se na cama. Graças a Deus, foi um sonho. Imediatamente lembrou-se das palavras de Ana, a cozinheira. Quando tiver pesadelo, vire o travesseiro. É muito bom para afastar o mau sono. Recordou também o conselho da mamãe. Reze e peça a Deus que lhe dê bons sonhos. Aqui é Margarida Ottoni, né, a autora desse texto bem aqui. Então, você vê que esse texto tem o título, tem a introdução, tem o conflito, né, e tem o desfecho, que é o final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos contar novamente os parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, esse pequeno textinho aqui, gente, tem 10 parágrafos, certo? Quando você for produzir um texto, lembre-se que ele tem que ter no mínimo 3, no máximo 5 parágrafos, certo? Proposta da atividade de hoje, gente. De acordo com as orientações sobre os textos narrativos, produza um texto narrativo conforme que está proposto a seguir. Escreva no caderno de produções criativas. Não esqueça de ilustrar o seu texto. Você vai fazer o desenho de acordo com o que você produziu, certo? Sua história. Com capricho. Então, a proposta é essa bem aqui, ó. Você vai copiar no seu caderno. 2 meninos gostavam de viver grandes aventuras. Eles moravam à beira-mar e todas as tardes iam à praia brincar. Um dia, ao olhar por uma luneta, um dos meninos viu algo impressionante boiando no mar. Então, crie uma história mostrando a aventura que os dois viveram no momento que fizeram essa grande descoberta na praia. Não se esqueça de dar um título para a sua história. Gente, aqui essa proposta de produção, ela é muito boa. Ela dá espaço para você produzir um texto mesmo, né? Um bilhetinho não, viu? Nem uma frase não, como muitos querem fazer. Então, capricha aí no seu texto, que eu vou postar lá no grupo dos pais as melhores produções, certo? Boa aula, gente, para vocês. Bons estudos, bom fim de semana. Até a semana que vem.